Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 3. A oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo é o autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Repita comigo. Jesus Cristo, repitam comigo. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Não, aí é só o título. Coisa linda, né? Diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nesse tempo de tanta violência e tanta dificuldade, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Essa paz nós precisamos buscar ela todos os dias, diligentemente, para que nós não venhamos a sucumbir. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa essa carta falando aos Colossenses que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estava meditando em Colossenses, meditando nas cartas de Paulo, e o apóstolo Paulo, ele se teve, eu ainda não vi uma referência, mas quando ele reescreveu essas cartas, Paulo não tinha ido em Colossenses. Paulo ganhou Epáfras para Cristo, e Epáfras era um morador de Colossenses, ele que conduzia esta obra. Mas o pastor Paulo, ele se preocupava com a obra do Senhor, ele se preocupava com a igreja, e ele escreve essas cartas e manda para a igreja meditar. E o que me chamou a atenção era o ambiente em que o apóstolo Paulo viveu nessa época. Eu estava conversando comigo mesmo, indagando algumas coisas, observando algumas coisas, e eu estou pensando como está difícil pregar o Evangelho, como está difícil ganhar uma alma para Jesus. Mas quando você vai olhar o contexto dessa carta, você vai ver que Paulo enfrentava dificuldades maiores que essas que estamos enfrentando. Porque esta cidade é uma cidade que ela fica entre outras cidades ali turísticas. Então a cidade de Colossenses, ela tinha outros deuses, ela adorava outros deuses. E era muito normal, por isso que você vai ver em alguns momentos, então vamos ler aqui, que Paulo faz advertência, porque para aquele povo era normal você servir a Deus, servir ao Deus Sol, servir a outros deuses, para eles não tinham dificuldades em ouvir e aceitar mais uma religião, mais uma crença. Eles juntavam tudo. E não é diferente nos dias de hoje. A gente costuma dizer, é porque a minha geração é difícil, mas toda geração ela é complicada. E tudo nesse mundo, a Bíblia diz que não há nada de novo neste mundo, que tudo se repete.
Hoje também podemos ver pessoas que não têm dificuldades em ser cristão, em ser católico, em ser da Umbanda, em ser espírita, em não ser nada. Não tem dificuldade. Já tem agora os universalistas, que eles aceitam todas as religiões. No versículo 4, Paulo segue dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos. Nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto guardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como essa igreja estava em meio a um contexto. Paulo disse que essa igreja é rica, é uma igreja abençoada e que não lhe falta nenhum dom. Mas a gente vai observar que o pastor Paulo aqui, ele começa a pontuar algumas coisas, alertas, que é importante de uma liderança, é importante de um cristão estar sempre alertando essas coisas. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, o testemunho de Cristo precisa estar sendo confirmado na vida daquele que ama ao Senhor. De maneira que não lhe falte nenhum dom, enquanto guardar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, se continuarem assim, quando Jesus voltar e estiverem diante do Senhor, vocês serão irrepreensíveis. Porque não só bater quando está errado, mas também dizer quando está certo. Versículo 9: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele diz, aí agora Paulo começa agora a fazer uma exortação à igreja de Colossenses. Ele começa agora a exortar a igreja sobre a unidade. Versículo 10 ele diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Olha aqui que Paulo estava alertando a igreja, porque Paulo sabia que a igreja estava inserida em um contexto que ao redor dele existia muitas coisas atraentes, várias coisas que podiam atrair aquele povo, porque aquele povo estava conduzido sob a palavra, eles estavam caminhando, mas Paulo sabia o quanto era difícil, porque a cidade em si, ela atraía várias religiões, atraía vários pensamentos. Se você não sabe, aqui nessa cidade existia muita prática da filosofia, daqueles homens, sabe, que sentavam em praça pública para filosofar, para falar palavras intelectuais, e eles davam muito ouvido a essas coisas. Não é diferente nos dias de hoje. Paulo está dizendo assim: cuidado para vocês não serem seduzidos. E a coisa melhor que vocês precisam fazer é estarem unidos, no mesmo, sem divisões, no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer:
Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja estava se dividindo. A igreja que não faltava nenhum dom. Mas aí começa agora uma semente de discórdia. Aí Paulo, o pastor Paulo, você sabe onde é que Paulo estava no momento que ele escreveu essa carta? Paulo estava preso. Paulo estava preso. Mas o pastor Paulo estava preocupado com a igreja que ele implantou lá. Aí ele diz: vocês estão dizendo que eu sou de Paulo? Eu sou de Apolo. Apolo era um homem incrível. Eu sou de Cefas. Cefas era Pedro. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ele que estava dizendo: tirem o foco do homem e foquem em Jesus. O centro é Jesus, o propósito da reunião dos santos é Jesus. Versículo 14 ele diz: eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Paulo está dizendo: eu nem estava aí, vocês estão me colocando em um lugar onde não é meu. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Olha só o chamado de Paulo. Ele batizava, mas assim: Deus não me chamou para batizar. Ele chamou para pregar. Ele me chamou para falar da sua palavra. Ou seja, Paulo está dizendo: tem pessoas que irão fazer isso. E não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. O problema é que estamos anulando a cruz de Cristo. Que não venhamos anular a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela tem um símbolo muito importante para nós. Ela nos faz lembrar que, por amor, Jesus morreu naquela cruz e por amor Ele retornará para mim e para você. E que este mundo não tem nada de bom para nossas vidas. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Você entende aí a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Jesus é loucura para esses homens que se afastaram. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está, ó escribas? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então não há salvação se não for por meio da palavra de Deus. Não há salvação se não for por meio de Jesus. Não
a salvação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Uns estão buscando dinheiro, uns estão buscando templos grandes, uns estão buscando realizar sonhos. Nós pregamos a palavra. Mas isso precisa estar enraizado dentro de nós. Isso precisa estar dentro do nosso coração, porque se isso não for real em nossas vidas, fraquejaremos. Não se engane, você que me ouve aqui. Não se engane. Se não buscar a Deus, se não buscar a orar, buscar ouvir a palavra, ler a palavra, vai se perder também. A fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando alguém perguntar para você o que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele é para os judeus, ele é o quê? Mas pregamos Cristo. Para os judeus é loucura. Os judeus entendem que Jesus é uma loucura, isso não existe. Né? Jesus é um profeta que veio, mas Jesus não é um Deus. Eles não esperam. E para os gentios é loucura e para os judeus é um escândalo. Eu tenho visto aí loucuras de fato entre os gentios, entre as pessoas que não conhecem Jesus. Loucuras, loucuras e mais loucuras. Mas para os que foram achados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu vinha meditando nessa palavra. Se não desistirmos, colheremos. Se não recuarmos, colheremos. Eu me lembro de algumas coisas, trajetórias da minha vida. A loja, por exemplo, que luta, só eu e Deus sabe. Hoje ela é o sustento da nossa casa. Assim não será diferente com essa obra. Enquanto o meu coração, enquanto o coração de vocês se moverem para isso aqui acontecerá. Talvez dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se não recuar, colheremos. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Isso aqui não é um poema, isso aqui não é uma frase de autoajuda. Aqui é o poder de Deus, é a palavra do Senhor que está dizendo que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Foi Deus que nos escolheu. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Talvez você se diga:
eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada. Mas é com você que Deus conta. Uma simples palavra, uma atitude. Às vezes a gente procura, sabe, rebuscar a fala. Ou Deus muitas das vezes só quer que você tome uma atitude. Seja oportunista, não perca as oportunidades. Deus não nos chamou para ficarmos no banco. Hoje eu vim aqui colocar as luzes aí, cara, mas me deu uma tristeza, porque eu queria evangelizar. Mas já estava tarde, eu queria pegar minha Bíblia, eu queria ir na casa de algumas pessoas, entrar, ler um versículo, se ele quiser orar com ele, dizer eu estou aqui, talvez uma palavra. Eu até cheguei a ligar para Sandro, mas ele estava assistindo o jogo, eu não quis incomodar. A gente precisa se mover. Deus não chamou a gente para ficar sentado nessas cadeiras. Deus nos chamou simples. Deus nos chamou fracos. Quem disse que temos condições, irmãos, de ter isso aqui? Que condições? Para começar por mim, fraco. Muitas das vezes desanimado. Digo uma coisa, daqui a pouco é outra. Estou encorajado, daqui a pouco eu estou recuando. Mas não olhem para mim, não. Eu não sei o que fazer. Eu só aceitei. Porque se eu soubesse algo, se você sabe, Deus não teria me chamado. Deus não teria chamado vocês. Se soubéssemos fazer alguma coisa, Ele não teria nos chamado. Ele nos chamou porque, de fato, nós não somos a pessoa certa. Para quê? Porque no fim, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu sempre digo, os meus filhos, eu tenho certeza que serão uma bênção, que os futuros deles serão de excelência, mas não porque de mim. Não é porque de mim. É casa dele. Eu não sei como fazer. Às vezes eu estou até acertando, mas meto o pé pelas mãos. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que você está fazendo hoje, Raquel. Amanhã nem sei que dia é. Isso aqui é em dezembro, está perto. A festa é hoje. É por causa dele. Você finalizou, é por causa dele que você vai chegar lá, mas não é por mérito. É por causa dele. Porque se for por nós, quando chegar lá a gente vai dizer assim, não é eu porque eu me esforcei, é porque eu faço, eu aconteço, embora em algumas coisas sim, mas outras é nítido, a não ser que você não seja verdadeiro consigo mesmo. E reconhecer suas fraquezas, reconhecer que você não se esforçou o bastante, que tinha outras pessoas melhores que você. Mas foi você que chegou. Eu vi aí em algum lugar que o espermatozoide, quando ele vai e encontra o óvulo, diz que fala que um consegue entrar, na verdade que é o óvulo que permite. Interessante, né? É o óvulo que permite a entrada dele. Então, de fato é uma corrida. Você já entra nesse mundo vencendo. Você já entra nesse mundo sendo ajudado por Deus. Então, a todo momento nós necessitaremos de sermos ajudados por Deus.
Ele é quem nos carrega, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos direciona. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. Ele é aquele que quando estamos desesperados, Ele vem e nos abraça. Ele é aquele que quando estamos tristes, Ele vem e nos alegra. Ele é aquele que quando nós falamos besteira, Deus está lá, não sei, o que foi que Ele disse? Jesus fala, não Deus, não Pai, deixa Ele, eu resolvo com Ele, ainda dá tempo. Eu ainda não retornei, então ainda dá tempo ainda de consertar esse jeito dele errado de falar. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Olha o que Deus é para você, olha o que Jesus é para você. Sabe o que Ele é? Sabedoria, Ele é justiça, Ele é santificação, Ele é redenção. Grave isso na sua mente. Jesus é tudo isso para você. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Aí ele fala no versículo, capítulo 2, irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhe o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E este, crucificado, foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vocês. A minha palavra é minha pregação. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha o que é o Evangelho. Está vendo por que a gente não podemos usar de artifícios para atrair alguém? O apóstolo fala aqui que ele se preocupou em isso, porque e foi em fraqueza e em temor, grande tremor, que eu estive com vocês. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero que vocês não se apoiem em sabedoria humana, não se apoie no seu pastor, não se apoie na sua pastora, não se apoie no poder de Deus e na sua palavra, que ela é verdadeira. Isso é um alerta para nós, porque os últimos dias as pessoas estão aí perdidas, e se nós ficarmos também sem olhar para Cristo, perderemos a nossa salvação. A Bíblia fala que se por multiplicar a iniquidade com o amor de muitos se esfriaria, Jesus fala que se não houvesse abreviação dos tempos, nenhuma alma se salvaria. É muita petulância nossa achar, eu amo Jesus, eu nunca vou me desviar, é muita petulância. Precisamos estar em Cristo, na palavra do Senhor, e não em palavras bonitas, não em louvores bonitos, mas na sua palavra. Se essa palavra perder o sentido em nossas vidas, acabou. Não deixe a palavra perder o sentido na sua vida. Não deixe que Cristo perca o sentido na sua vida. Não perca a esperança. Haverá dias melhores. Servir a Deus é um estilo de vida. Um estilo de vida. Nós decidimos viver assim. Nós decidimos viver assim. Nós decidimos não ser mais enganados. Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo não nos chamou para a escravidão. Nós decidimos. A nossa mente está aberta para decidirmos o que nós queremos. Deus não nos chamou para a escravidão do mundo.
Você e eu somos livres para decidir. Você precisa decidir orar. Você precisa decidir ler a Bíblia. Você precisa decidir, sabe? Acho interessante porque Kel, ela decidiu não ouvir música mundana, embora goste, igual o pai. Porque ouviu os conselhos de Dai, as orientações, e também colocou no seu coração e lendo a Bíblia. Eu creio que ela, num momento assim, decidiu. Eu vou buscar um estilo que eu gosto, eu vou buscar algo. É decisão. É decisão. Precisamos decidir, da mesma forma precisamos decidir orar. Eu acho que a gente precisa, sabe, eu acho que nós precisamos ter mais reverência aqui na casa do Senhor. Eu acho que nós precisamos. Nós não podemos ficar, sabe, como os outros lugares. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Precisa começar em nós. Chegarmos, vamos ajoelhar, vamos orar. Da hora de orar, feche os olhos, se esforça. É decisão. Não que Deus só vai ouvir de olhos fechados, mas são de reverência. Chegar a orar, sabe, a casa do Senhor é o lugar da gente orar, é o lugar da gente cantar hinos ao Senhor, é o lugar da gente buscar, é o lugar de agradecer. Reverência. Eu estava lá na loja essa semana, e eu sentei lá no passeio para distrair a mente, fiquei lá sentado a ouvir. Teve um rapaz que chegou, pediu uma cachaça a Luiz e uma cerveja. Ele encheu o copinho e observando, ele foi lá, passeio, jogou um pouco fora, bebeu, aí se benzeu, botou lá o copo, aí foi lá, pegou a cerveja, botou, veio cá no passeio, derramou um pouco, se benzeu e voltou. Eu fiquei olhando a reverência daquele homem, a quem ele serve. O sol, calor, ele estava agoniado, mas ele não esqueceu de reverenciar a quem ele serve. Eu fiquei observando aquilo, porque se aquilo que ele serve disse, olha, eu vou te dar as coisas, agora você tem que me reverenciar onde for. Imagine só, ele não esqueceu mesmo a tanta agonia, e nós esquecemos de reverenciar aquele a que nós servimos, de dar honras e glórias a ele, de falar dele no momento em que é necessário falar, de defendê-lo no momento que é necessário defender, de nos comportar como crentes. Olha o que Paulo diz aqui, ó, eu sei que nenhum dom falta a vocês, eu sei que mas vocês estão brigando por de coisas que não tem sentido. Jesus é tudo ou é nada. Ou ele é tudo, ou ele é nada em nossas vidas. A graça, ela nos traz como diz, muito preocupante. É decisão. Precisamos decidir. E isso, eu acho muito interessante quando a pastora, ela coloca no coração dela de orar por algo, nem tem quem impeça, nem minhas presepadas impede, nada impede. Que Deus te conserve assim. Que Deus te guarde assim. Eu sinto uma graça aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Deus está conversando conosco nessa noite, como um pai, como um amigo. A salvação ela é individual. Eu não posso te salvar, Kel. Por mais que eu te ame, eu não posso. A salvação ela é individual. E é por meio de decisões. Deus tem nos incomodado por muitas coisas e eu preciso fazer. Eu preciso me organizar. Eu preciso visitar pessoas. Eu preciso ler um versículo para alguém. Não preciso muita coisa não. Muitas vezes a gente vai ler um versículo, já quer que a pessoa aceite Jesus. Já quer que a pessoa venha para a igreja. Às vezes, deixa o Espírito Santo trabalhar. Vamos ser úteis, vamos levar a palavra, a semente. Em casas que não tem isso. Que as pessoas passam o dia todo ouvindo música mundana e briga e confusão. Aí, quando nós não fazemos isso, sabe o que acontece? Aparecem pessoas como esses homens aí, ó. Bruno Leonardo e outros aí. Fazendo
orações enviando para todo mundo. Precisamos entender que a mensagem da cruz, ela é poderosa e Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Então, é decisão. Quanto tempo nós não temos uma experiência com Deus? Porque o fogo precisa estar aceso. A chama precisa estar queimando. E a única problema comigo, e eu percebo que isso é com todo mundo, a única forma de nos conectarmos com Cristo é orando. Estamos agitados e a correria, mas eu percebo que a gente está agitado, você chega ajoelha. Até para orar a gente quer fazer do nosso jeito. Sentado, em pé. Tem momento que é ajoelhado, é rendição. Se ajoelha. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Então começa a treinar aqui. Eu quando vou dormir eu gosto de orar deitado. Deus te ouve deitado, de pé, cabeça, de ponta cabeça, no fundo do mar, onde você estiver. Mas tem momento que é ajoelhado. Prostrado, Satanás disse para Jesus, olha, se tu prostrado me adorar, o diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele, em sinal de humilhação, de rendição. Aí dissemos que somos de Cristo, que somos de Jesus, mas não nos rendemos diante dele. Como a canção, né? Me rendo aos teus pés. Precisamos nos render aos pés do Senhor. Precisamos fazer o nosso devocional, a nossa vida, sabe? Faça a sua igreja dentro de você, faça seu culto dentro de você, sabe? O momento é você que vai fazer, mas a todo tempo eu percebo que o que me sustenta, porque a todo tempo eu estou orando, sabia? A todo tempo eu estou orando, eu estou no carro, estou conversando com Deus, aquilo vai me alimentando. Aí eu canto, aí eu vou, oro, aí eu faço um vídeo falando de Deus, aquilo vai me alimentando, eu estou orando, sabe? Não parece, mas eu estou tanto todo orando. Eu paro aqui, a mente começa a orar. Eu estou no carro, eu estou em casa, muitas vezes estou ali no computador ali, mexendo, mas eu estou aqui com a minha mente ali. É a forma que eu me alimento, que eu me sustento. Qual é a forma que te sustenta? O que é que te sustenta? O que é que te faz, sabe, sentir atraente pelas coisas de Deus? O que é que te faz? Eu já descobri que para mim, quando estou agoniado, eu preciso orar. Isso para mim é uma batalha, porque só funciona assim. Ajoelha, aí você vai, começa a render, fala com ele, conta, aí não sente nada. Aí você não sente nada, quando você começa a orar, aí vai inquietação, aí vai diminuindo, aí você daqui a pouco está de boa. Mas o processo, a gente não quer passar processo, a gente quer pular etapas. Mas que viemos entender que Jesus, Ele nos quer pertinho dEle. Amém? Jesus nos quer pertinho dEle. Deixa eu ver aqui. Primeira João 4,16 fala: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Deus é amor. Tem coisas que só o amor vai conseguir fazer. Mas eu falo do amor puro. Não o amor inocente, o amor na sua essência.
chorar na presença de Deus. Você conhece o amor de Deus? Você crê no amor de Deus? O texto fala, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Você crê que Deus te ama? Você acredita que Deus te ama? Deus te ama tanto que Ele deu o seu filho, único filho. Deus me ama tanto. Como diz a música de Itália, Deus me ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Não tem condição. Não tem, porque só eu amo o pastor Davi, porque eu amo a pastora, porque eu amo Raquel. É incondicional. Deus te ama. Amém? Vamos encerrar essa noite e quem vai fazer a oração de encerramento é a pastora. Deus é amor, que possamos guardar em nossos corações. Senhor Jesus, que a gente possa, Pai, guardar a Tua palavra em nossos corações. Que essa palavra, Deus, possa ser viva em nós. Que a cada dia, a cada momento, Pai, possamos lembrar de Ti, lembrar do Teu amor, lembrar do Teu poder, lembrar que o Senhor está conosco, Pai. Então, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Deus, que a gente possa guardar, Senhor, essa palavra em nossos corações. Como Davi dizia, guardei a Tua palavra em meu coração para não pecar contra Ti. Então, que possamos guardar essa palavra, que possamos lembrar dela todos os dias, que possamos lembrar do Teu amor que é grande, que possamos lembrar que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Então, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, que ela vem trazer vida a cada dia aos nossos corações. Que nessa noite a gente possa ser restaurada pela Tua palavra, que possamos, Senhor, nos dedicar mais a Ti, dar o nosso tempo para Ti, dar o nosso devocional, Senhor, para Ti, Senhor. Dar nossos dias para Ti, que possamos nos entregar a Ti todos os dias, Senhor. Entender que o Senhor é o Deus de nossas vidas e que estamos aqui neste mundo porque o Senhor permitiu vir. Então, que possamos, Senhor, nos esforçar para Te agradar, para agradar o Teu coração, Senhor. Nos ensina, Deus, nos ajuda a tomar algumas decisões, Senhor. A decisão de estar mais tempo contigo, a decisão, Senhor, de fazer a Tua vontade. Quantas vezes, Senhor, fugimos da Tua vontade, Pai, mas que nessa noite o Senhor venha nos perdoar, Deus, e nos purificar de todo o mal. Tua palavra diz que até o desejo de adorar vem de Ti, o desejo de estar em Tua casa vem de Ti, o desejo de estar contigo, momentos vem de Ti. Então, Senhor, enche os nossos corações de amor por Ti, de desejo de estar contigo, que possamos, Senhor, dar o nosso tempo para Ti, o nosso melhor para Ti, Senhor. Então, que nessa noite o Senhor venha nos perdoar e nos purificar de todo o mal e nos restaurar e nos levar para perto de Ti. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações. Que a brasinha que é em nós, essa brasa, Senhor, possa crescer, Senhor, dentro de nós. Que o Senhor possa colocar, Deus, um desejo, um fogo, Deus, possa arder em nossos corações a cada dia por Ti. E pela Tua obra, nos ajuda, nos ensina nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. E você diz, amém. Está encerrado em nome de Jesus.